Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Dayana, tô aqui junto com o irmão Alex pra gente fazer mais um vídeo da Palavra de Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, né, com esse tema, né, de hoje, né, sobre o movimento do gay cristão, né, que existe por aí, abrindo muitas igrejas, né, e como a gente fala, as pessoas têm distorcido a palavra totalmente, que até a igreja, né, irmã Dé? Gospel e até igrejas de homossexuais, mulheres, né, que saem com mulheres, homens que saem com homens. Nós vamos mostrar na Bíblia hoje, afinal de contas, né? Davi era gay, irmã Dé? Com certeza não. Né? Então, nós vamos mostrar pra você, porque Davi, ele era um homem, gente, que nós não temos preconceito nenhum, gente. Você tem a sua salvação, né? Você tem a sua alma, nós temos a nossa alma. Nós pregando a verdade, você já está avisado, né? E Deus, com isso, vê que nós livramos a nossa alma da condenação, né? Porque as igrejas não pregam mais. Nós sabemos aí que hoje, né, há muito processo, né, por discriminação. E às vezes a pessoa está pregando e ela não sabe. E os pastores, assim, eles já começam a expulsar da igreja, né? E não explica pro homossexual a forma, né? Que nós vamos mostrar aqui. Nós vamos mostrar as duas palavras. Primeiro a irmã Dayana vai ler João 6,37. E nós vamos explicar aqui rapidinho. João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, né? Bem, primeiro, Jesus está dizendo assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O que é pregado, né, na igreja gay? Usando a Bíblia, gente. Nós vamos aqui, nós estamos fazendo discriminação, nós estamos mostrando para você que é gay, você que é uma mulher que sai com mulher, um homem que sai com homem, né, um homossexual. O que está sendo pregado? Uma falsa palavra para vocês, né? Porque nós sabemos, se você fala, não, eu sou gay, eu quero continuar sendo gay, eu gosto de homem mesmo, eu gosto de mulher mesmo, vocês têm que saber o seguinte, que você vai estar condenando a tua alma, né? Você está se entregando às paixões desse mundo, né? Então o que Jesus fala assim? Olha, aquele que vem a mim. Então ele está dizendo, vem a mim. Ou seja, você vai largar a sua vontade e fazer a vontade de quem? De Deus. De Deus. Então, assim, a pessoa ela pode, né, moderno, falar assim: olha, não, eu sou gay, eu sou homossexual, eu não quero saber, eu quero sair com. O homem quer sair com o homem, a mulher quer sair com a mulher. E eles decidem isso, né? Mas você não pode achar que Deus vai aprovar. Essa é a diferença, né? Que é como os falsos profetas, as pessoas que estão aí procurando o caminho errado, elas estão procurando que Deus venha validar o que elas querem fazer. Então, se você quer roubar, matar, se prostituir, sabe, fazer o que você quiser, mas tem que saber que há uma condenação para tudo o que a Bíblia fala, né? E ele diz assim: vem a mim, né? Então, ou seja, deixar de fazer a tua vontade e fazer a vontade de Deus. Qual é a passagem que eles se baseiam, irmã Dani? Eles se baseiam na passagem de Davi. Afinal, Davi era ou não era gay? Né? Porque as pessoas estão pregando isso, né? Está sendo pregado isso aí. Eu já vi pregação, irmã Dani, a qual diziam que Jesus é gay. Então quer dizer, Jesus é gay, Davi é gay. Todo mundo é gay? Aí como Jesus fala assim que os homens, né, se dão em casamento. Então, Davi, todo mundo que lê a Bíblia sabe que Davi ama, né, assim, na palavra de Deus, né, que ele já morreu, mas ele diz que ama a lei de Deus, né? Sabe? Então, assim, como que um homem... Então, assim, quando no Evangelho de João fala, vem a mim, né? Fazer a vontade de Jesus para vir até ele, né? Se negar. Você tem que se negar. Se você não se negar, como é que você vai fazer? Não é fazer a tua vontade. Eu tenho atração por homem, a mulher fala, tem atração por mulher, eu vou fazer o que eu quero, a vontade da carne, e Deus vai aprovar o meu gosto, a minha opção sexual.
Né? Então, por que Deus manda a gente se negar? As vontades, né, da carne, os desejos da carne, as paixões, né? E aí, Davi ele fala que ama a lei de Deus. Vamos dar uma olhada o que em Sodoma, né, que foi destruído em Sodoma e Gomorra. Não, como o irmão Alex falou, né? Então não tem lógica, gente, para que essas pessoas tiram da palavra de Deus de falar que for gay, né? E que Deus aprova essa lei. Por quê? Se fosse assim, né? Os anjos, né, que foram até a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Eles teriam saído fora, né? Não, se fosse para ser assim, Deus aprovar, né, o lado homossexual, então os anjos iam se deitar com os homens. E Deus não ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus enviou os anjos lá, né, as duas testemunhas, né, para ter certeza do que estava acontecendo lá, né, que era tudo homem com homem, mulher com mulher. Violência, era terrível a cidade. Prostituição, terrível. Então, Deus enviou os dois anjos lá, né, e a palavra de Deus fala, Gênesis 19, 5. E chamaram a Ló e disseram-lhes: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-o fora a nós, para que nós conhecemos, né? Então, quando os anjos, né, foram até a casa de Ló, né, o sobrinho de Abraão, e o povo, né, da cidade de Sodoma e Gomorra souberam que 2 visitantes estavam na casa dele, foram lá, né, para tentar tirar ele de lá e falaram, né, tira o visitante de fora que a gente quer conhecê-lo. Né? Né, vocês estão entendendo, tem relações, né, querem conhecer eles. Então eram homens pedindo para homens, né, sair para fora para ficar com eles. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo vós que não faças maus a este aqui. Eis aqui 2 filhas. Então, Ló ofereceu as 2 filhas dele, mas pediu para o povo não fazer mal a ele. Não fazer o que era mal aos olhos de Deus também, porque imagina, né? Aí você fala assim, poxa, Ló, que pai é esse, né? Mas você vê que o negócio que eles estavam querendo fazer é tão grave, que nós vamos mostrar aqui onde está escrito, né? Depois que é em Levítico, né, 20:13, o que acontecia, né, quando um homem se deitava com outro homem. Mas nós vamos estar aqui finalizando aqui com a moderna, o que aconteceu. E disse, meus irmãos, rogo vós que não faças mal. Eis aqui 2 filhas. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram, varão. Fareis delas como bom for vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eis, porém, disseram, sai daí, disseram mais. Como estrangeiros, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te fareis mais mal a ti do que a eles. Então, né, você viu que a palavra de Deus falou que o povo, né, estava enlouquecido, né, foi lá na casa de Ló, atrás dos visitantes, né, e Ló saiu para fora, fechou a porta e falou, meus irmãos, faça qualquer coisa, né? Leve as minhas filhas, mas essas pessoas que estão na minha casa, esses 2 varões, vocês não façam mal, né? Porque estava na casa dele, né? Então, Ló já sabia o que ia acontecer. Então... Aí você viu que eles falaram, não, então a gente vai fazer com você, né? Uhum. Mais mal do que nós íamos fazer com os 2 varões. Olha, então você vê que isso, e Deus anuncia o que? A destruição desse lugar. Com esses pensamentos que as pessoas tinham. Não, e Deus destruiu a cidade. Destruiu. Deus destruiu a cidade. Isso. Então assim, agora a irmã Diana vai ler Levítico. Por isso que muita gente fala assim, o Velho Testamento não vale. Não matar... Hã?
Levítico 23. Ó, não matar, não roubar, não cobiçar, né? Tudo isso aí tá no Velho Testamento, né? Aí o cara fala assim, aguarda os mandamentos. Jesus já falou isso aí, né? Observa, guardar. As pessoas falam, eu tenho guardado desde quando eu era pequeno, né? Jesus amou a pessoa quando falou isso. E os pastores não, eles não querem pregar mais a palavra de Deus. Levítico 20, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus, a qual Davi meditava de dia e de noite, né? Levítico 20, 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então, assim, gente, você viu que, né? Foram 3 palavras que a gente já leu? Palavras de Deus. Agora? Foi uma, 3. Então, né? Então, 3, já foram 3 palavras que a gente leu, né? A palavra de Deus fala que há abominação, né, para ele, e a pena disso é morte, né? Na lei de Deus, quando um homem se deita com outro homem, né, como se fosse uma mulher, para Deus, né, a justiça dessa lei, né, que eles falam, eu sou gay, tal, casamento é aceito, tal, igreja é aceito, tal, mas não, né? Isso não é a lei de Deus. A lei de Deus é, quando o homem se deitar com o outro como se fosse uma mulher, a pena disso é morte. Ó, em Salmos diz aqui, diz assim, ó, mas né, sobre o homem, né, que medita, né, Salmo 1, versículo 2, mas que tem a sua vontade posta na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, é bem-aventurado. Então você veja bem, Davi, gente, todo mundo sabe que ele amou muito Deus, né? Ele procurava agradar a Deus. Aí você pode dizer, mas ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio, ele matou, ele fez algo, entendeu? Então, assim, meditar na palavra de Deus, estar ali pronto para agradar a Deus, ele sempre foi assim. Agora você imagina um homem, né? Um homem que viveu para agradar a Deus, viveu para fazer a vontade de Deus, ia ficar se deitando contra o homem. Sendo que a palavra de Deus, ela diz claramente que os dois devem o quê? Morrer. Então, assim, agora você vê um homem que procurou sempre agradar a Deus, será que ele ia claro, que nem nós estamos falando, ele cometeu o homicídio e o adultério. Ele ia viver na prática do erro, né? Se ele foi lá e ele chegasse e sempre com o Jonathan lá e os dois ia pro meio do mato, e você imaginar, né, no meio dos castelos, imagina como é que ia ser, né? Então você vê, isso não é o que se vê hoje, né, em Israel. Esse tipo de fala quando se refere a Davi. A Bíblia não refere a Davi dessa maneira. Nós vamos ler aqui onde eles, a irmã Daiana leu agora. Nós não estamos aqui dizendo que tem que dar pedrada, não. Estamos dizendo que a lei, né? Porque Jesus veio para salvar, né, as pessoas. Tanto que ele fala, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas ele diz o que? Vai, não? Peques mais. Então, Jesus, ele não chegou assim e falou, libera geral aí, a mulher faz o que quer. Não, ela falou, vai e não peques mais. Quando pegaram a mulher fazendo o ato, né, bem do adultério. Então, irmã Daiana leu Levíticos 20, 13. E agora nós vamos ler onde ele se baseia, irmã Daiana, para falar que Davi era gay. Vamos lá. É 1 Samuel, você vai ler já depois do Provérbios, né? Provérbios 8, 29. Diz aqui, ó, já começa a dizer, né? Veja bem, a irmã Daiana tem amigas, certo? Você tem amigas. Então, vamos supor que eu tenho amigo. Então, será que as pessoas que têm amigo, tudo é gay? Tudo, você tem que ver, você que
Eu vi um vídeo e a mulher falou assim, você não tem cultura. Gente, não tem nada a ver com cultura. O que nós estamos explicando aqui. Nós estamos deixando para você a palavra de Deus para que você entenda o seguinte. Você tem a sua vida. Se você quer continuar casado com um homem, ou você quer mulher quer continuar casada com uma mulher, você quer homem quer ficar com um homem, você quer mulher quer continuar com mulher, isso aí é uma coisa sua. Né, irmã Dani? É uma coisa... as pessoas pregam muito o livre-arbítrio, né? Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Mas você tem que entender uma coisa. Jesus, ele vai dar para você conforme o que você fizer. Né? Vamos deixar bem claro. Você quer ser homossexual, você quer homem se deitar com homem, você quer mulher quer se deitar com outra mulher, isso aí é você que vai prestar conta com Deus. Os pastores que pregam essa doutrina é porque eles são homossexuais que não querem fazer a vontade de Deus. Eles não querem fazer a vontade de Deus. É isso que você tem que entender. Porque o cara pegar uma passagem e dizer que só porque o Davi é gay, né? Vamos supor que ele fosse gay. Usar um exemplo remoto. Isso não quer dizer que Salomão ele virou idólatra e você vai se tornar idólatra por causa disso? Né? Então você tem que parar para analisar. Ah, não, Salomão adorou a imagem, eu vou adorar a imagem também se você morrer, né, ali na idolatria, né, irmã Dé? Não é porque uma pessoa citada na Bíblia fez alguma coisa de ruim que você pode fazer também. Então, transformar aí Davi em gay. Né? Já vi pregações na qual diz que Jesus é gay. Eu já vi quando falam que os apóstolos se inclinavam e se encostavam perto dele. Então, quer dizer, o pessoal já transforma tudo, sabe? Tipo, quer dizer, o cara não pode mostrar uma amizade grande que é gay. Né? Então vocês têm que ver isso aí, a salvação, né? Ela está aí, Jesus ele anunciou a salvação, mas tem que ser da maneira de Deus, não é da nossa maneira, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus: a amizade entre Davi e Jonatas. Aconteceu, pois, que acabando Davi de falar com Saul, ou seja, Davi estava conversando com o pai dele, né? A alma de Jonathan ficou intimamente ligada à alma de Davi. Tá falando do que aqui, irmã? A alma. Sabe aquela pessoa que a pessoa ela sente tipo aquela amizade, que nós vamos ler aqui em Provérbios o que fala sobre isso. Amizade, gente. Sabe, de uma pessoa, já viu, irmã Diana, no seu tempo de vida, duas pessoas amigas de verdade ou amigos de verdade mesmo que faz tudo pela pessoa? Já. Então, gente, isso não quer dizer que a pessoa seja gay. Né? Não estou falando aqui contra os gays, mas mostrar para você que isso aí é um caminho que você está traçando, é um caminho que você quer escolher, então você não pode querer justificar. Que eu vi um vídeo, o cara falando, Davi é gay, ele transava com o Jonathan, sendo que a Bíblia não fala isso. A Bíblia, ela não relata esse tipo de intimidade entre Davi e Jonathan, não. Fala que a amizade, né? Então, pessoas são ligadas, gente. Mesmo que elas não sejam irmão. Não eram irmão, não era nada, eram gay. É isso que eles falam. Mas a irmã Diana vai ler aqui Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Posso comentar? Então, assim, gente, como o irmão Alex falou, né? A palavra de Deus fala, né? Você, quem não tem, né? Às vezes um amigo, assim, querido que você tem como irmão, né? Se a palavra de Deus fala para amar o próximo como a ti mesmo. Aí. Então, assim, é a coisa absurda, né? Amar o próximo. A irmã Diana disse tudo. Quer dizer, eu vou amar o próximo. Aí o próximo é um negão. Aí eu sou gay. Nada a ver. Não tem nada a ver. A irmã Diana, ela ama o próximo. Uma mulher. Então, é um dos mandamentos de Deus, né? E ela vai ser gay, ela vai ser... Então, a gente, o pensamento da gente então tá pior do que Deus pensava. Sim, por isso que a irmã Diana depois vai ler Tiago 1:21. Você pode abrir aí na sua Bíblia. O que Deus vê no coração do homem, né? Fala também que os pensamentos é só má contínuo, né? Continuamente má. Porque, gente, se você tem o seu pensamento, você tem o seu, certo? Eu tenho o meu. Cada um tem o seu modo de pensar. Mas
né? Se você quer chegar até Deus, você tem que mudar o seu modo de agir, seu modo de pensar. Se você, negar se, mesmo, se você tá com amizade com a pessoa e já tá com outras intenções... o cara é gay porque o cara ama o outro. Quer dizer, conseguir um amigo então novo. Você vai falar... vamos usar o exemplo. Vamos dizer aí pros homossexuais, as pessoas que estão assistindo. A igreja, a Congregação Cristã do Brasil. Ninguém conhece ninguém. E você sabia, irmã Daiane, que lá o homem não senta junto com a mulher. E a mulher não senta junto com o homem. Quando termina o culto, os homens tudo se beijam no rosto. Então quer dizer, só porque eles se beijam no rosto, eles são tudo gay. Só porque o homem tá dizendo que ama é gay. Não tem nada a ver, gente. Entendeu? É coisa absurda, porque muitas pessoas falam, né? Falaram até mesmo pra mim, que alegria, que emoção, né? No Brasil tá enchendo de igrejas, mas olha a igreja que tá abrindo, igreja, né? Tô distorcendo a palavra. Não é questão de a pessoa ter, como é que fala? Preconceito. Não, porque tipo, a igreja é gay. Não é preconceito. Tá profanando, né, as coisas de Deus. Vocês não têm cultura. Gente, não é questão de cultura, é questão da palavra de Deus. É obediência, né? É obediência, então, a lei. Então, assim, vamos deixar claro. Você tem uma vida, certo? Você tem que zelar pela tua vida, né? E quando você morrer, aquilo que você estiver plantando na sua vida, você vai responder depois. Então, veja bem. Você quer se deitar com o homem? Você ama o homem? Você ama mais do que a Jesus, porque Jesus fala uma coisa. Só que o amor pela criatura, que é o ser humano, que você tem, é muito maior do que por Deus. E diz mais aqui, ó. Não, então, terminar de falar assim, que não adianta o Brasil, né, cada esquina tem a igreja, se cada esquina tem um pedaço de pecado ali, não adianta. Então, gente, você tem que ter igreja, sim, né, é bom, mas tem que ter a palavra corretamente de Deus, né, falando sobre as leis, os mandamentos, né, o que você deve fazer para seguir, e não ensinando a pecar cada vez mais, senão onde que a gente vai parar? Então aqui deixando bem claro, né, em 1 Samuel... Oi? É passado do inferno. E outra coisa, vamos lembrar aí, eu vou pôr um vídeo aqui, qual o cara fala que ele não é condenado ao inferno por ele ser homossexual. Isso não existe, gente, né, isso não existe. Vamos mostrar na Bíblia para vocês. Diz aqui no finalzinho assim, ó. E Jonatas o amou como a sua própria vida. Ou seja, é um amigo que dá a vida pelo outro. Gente, vários filmes que a pessoa faz dá os órgãos dela, sabe? Parte, sei lá, ela dá a vida, poxa, ela se taca na frente de um caminhão pelo amigo. A irmã dela aqui tem amigo mais chegado que o irmão. Então, quantas pessoas não estão... você sendo homossexual, você sabe dessas coisas, que existe gente que é amigo de verdade, que o cara fala, olha, eu não pude contar com a minha família, mas o meu amigo me livrou da situação difícil. Aí quer dizer porque eles são gay. Não tem nada a ver. Então, há sim um amor de amigo por amigo. Jesus falou, né, que o amigo dá a vida pelo amigo. Né? Vamos ver se eu encontro aqui. Vai ler? João 15, 3. A Madalene vai ler aqui que a gente tá falando sobre amigo, né? Que Jesus, quer dizer, vamos dizer que Jesus é gay porque ele disse isso, né? Aqui, ó. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Viu? Então assim, gente, não tem nada a ver, né? Comparar a amizade de Jonathan por Davi, né? Nós vamos ler a segunda passagem, a qual a igreja gay cristã, né, do Brasil, as igrejas homossexuais, eu não sei como é que é chamada claramente, e as doutrinas que eles usam, mas nós estamos mostrando aqui para você que essa é uma das palavras que eles pegam, que não tem nada a ver, é uma doutrina falsa, enganadora, para enganar as pessoas, porque elas vão achar que estão salvas e não estão, né? Você tem que se negar. Se você não se negar, você não vai alcançar a salvação em Cristo. Olha aqui. Diz mais aqui. 2 Samuel 1, 26. Olha o que eles dizem aqui. Choro por ti, ó meu irmão. Já começou lá, começou com a amizade. E aqui começou o meu irmão. Então,
Você tem que entender uma coisa, gente. O amigo, né? Você tem que ver que o amigo ele sente o amor pelo amigo, ou o irmão pelo o outro irmão. Sabe? A pessoa que ela tem um amor por uma pessoa, que ela coloca acima de outros. Né? Isso eu vou mostrar agora antes de continuar, porque as pessoas podem, né, distorcer, né, a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em João, Jesus falando com Pedro. É muito interessante isso, porque ele faz uma pergunta para Pedro e a pessoa fala assim: não, peraí, se Davi amava ele, né, que o amor era mais do que o amor de mulheres, é porque é gay, né? É o que eles dizem. Olha o que Jesus fala. E disse Jesus: Simão, em João 21:15, Jesus fala para Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a esses? Então você vê que Jesus estava dizendo, perguntando para Pedro, né, se Pedro amava ele mais do que os outros discípulos. E ele disse o seguinte: respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, todo mundo sabe que Pedro tinha sogra. Então, Pedro é gay? Jesus é gay, gente? Por causa disso aí? Nós não estamos aqui, né, dizendo que gay mas para você entender, se você quer continuar nessa vida, você vai responder pelos seus atos. Então você não pode querer pegar a Bíblia e você falar: não vou mudar, não quero mudar e Deus vai me salvar. Isso aí não existe, né? Então vamos continuar aqui em Samuel, 2 Samuel 1:26. Choro por ti, ó meu irmão Jonatas, o mais gentil e mais amável que o amor das mulheres. Eu amava-te como uma mãe ama o seu filho único. A mãe que ama o filho único, ela tem relação com o filho único? É isso que vocês têm que pensar, gente. Olha aqui a comparação que Davi ele usa. Eu amava você como uma mãe a seu filho único. Ele não podia falar como o homem deseja a mulher na noite de núpcias, né? Tipo, eu gosto de você como o cara que, sabe? Tipo, ele podia usar vários termos, como Salomão escreveu, né? Cantares. Falar de coisas mais profundas que você pode ler em Cantares de Salomão. Então você vê que aqui há amor, né? Mais do que mais chegado que irmão. E isso não quer dizer, porque a palavra de Deus fala aqui que eu te amava como uma mãe. Então você tem que se colocar no lugar de uma mãe que tem o seu filho, um filho. E que amor é esse, né, irmã André? Então você tem que pensar. Você tem que se colocar nesse lugar da mãe. O amor por um filho. Uma mãe que ama um filho, ela vai se deitar com o filho? Ela vai fazer abominação aos olhos de Deus? Não vai, né, irmã André? Mas as pessoas, elas têm mudado a palavra de Deus, né? Agora a gente vai abrir aí Tiago 1:21. Por quê? A malícia, gente. A pessoa é maliciosa. Os pastores dessas igrejas, pastoras, é porque eles não querem mudar. Nós vemos um vídeo a qual o pastor ele diz assim, que a mulher, ela tinha espírito de mulher que sai com mulher. Né? Lembra que a gente assistiu? Então, para curar ela, ele quis se deitar com ela, gente. Olha o absurdo. Então, quer dizer, se ela tem um mal espiritual, né? Ele tá passando para ela que é um mal espiritual. E para curar ela, ele vai querer se deitar com ela. Ou seja, ele tá usando as coisas de Deus, né? Querendo dizer, inventando doutrina que não existe. Não existe isso do cara, vou se deitar com uma mulher que gosta de mulher, ela vai acabar gostando de homem. Não existe isso aí. A pessoa, ela vai escolher: quero Deus ou quero o mundo? Quero as minhas vontades ou quero as vontades de Deus?
Então, se você escolheu as suas vontades, você saiba o seguinte, que Deus, Ele vai te julgar, Ele vai te condenar conforme as suas vontades. Então você não pode chegar e falar assim, não, Deus é comigo, porque as pessoas têm preconceito, Deus não tem. Deus não tem preconceito, né? Mas Deus deu a palavra dele. Então se você estiver fora dos planos da salvação, né? Porque com Deus não é assim, tipo, se falar mal do pastor que tá roubando, tá falando mal, tá julgando. Não sei o que. Não, Deus ele deixou a palavra dele. Então temos que seguir a palavra dele, né, meu Deus? Uhum. Então, em Tiago 1, 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acumulou de malícia, recebei com mansidão a palavra, a qual pode salvar a vossa alma. Então, né, irmão Alex? Então, para você receber a palavra. Não, vocês são, como é que é? Preconceituosos. Não, você faz o que você quiser. Só que você sabe que você vai pagar pelo que você está fazendo, né? Deus não vai aprovar, gente, né? O homem que se deita com homem, nem a mulher que se deita com mulher. Aí a mulher fala assim, não, mas não está escrito que o mulher que deita... Eu vi isso aí, viu, também. Deus fala que o homem que deita com homem, mas não fala da mulher que deita com mulher. Mas Deus é justo. Então se o homem que deita com homem vai ter a condenação, a mulher que deita com mulher também vai, porque Deus ele é justo, né? Então olha o que diz aqui a palavra de Deus. Castigo de Deus, Romanos 1, 24. Pelo que Deus os abandonou aos desejos do seu coração, a imundície. Olha só onde diz aqui. E do mesmo modo também os homens deixaram seu uso natural da mulher, andaram nos seus desejos mutuamente, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em si mesmos a paga que era devida aos seus desregramento. Como não procuraram conhecimento de Deus, Deus os abandonou a um sentimento depravado, para que fizessem o que não convém. Né? É o que diz a palavra de Deus. Bem, gente. Malícia. A malícia é que está criando a religião dos gays, né? Que são cristãos, né? Gays cristãos. Então, nós sabemos, né, que Deus não aprova. Vamos ler aqui para encerrar, né? Sei que o vídeo foi muito comprido, né? Mas para que você venha entender qual seja a vontade de Deus, né? Vamos colocar depois. Primeiro aos Coríntios, né? Primeiro, a irmã Daiane lembrou, vamos assistir o vídeo primeiro. E a gente vai encerrando com uma palavra. Desce sobre mim, e o seu toque de amor me transformou. Sua voz será ouvida quando eu me prostrar, e o perfume da sua presença vai me envolver. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. Hoje eu acredito. Olha lá. Balada gospel gay, gente. Olha só o que a gente tem pregado aqui, né? Aí vai, tá pregando contra os gays. Não, nós estamos pregando que esse negócio de gospel aí, esse movimento que tem invadido as igrejas, essa praga, né? Desse movimento gospel. Então, balada gospel gay. Então você vê que hoje já existe tudo, gente. Bar, gospel, zona pra crente, gospel. É o mundo gospel, né? Sex shopping gospel. Qual que foi a outra que a gente viu? Bar. Teve mais coisas, mas não me lembro. Funk gospel, né? Essas coisas que estão... E o que a irmã Daiane falou, que a pessoa falou, graças a Deus, milhares de igrejas estão abrindo. Isso aí é uma maldição sobre a face da terra. Ninguém está percebendo isso.
Mas nós temos pregado aqui. Você acha que a vantagem do evangelho está sendo pregado errado, gente? É maldição no meio do povo de Deus, né? Mas as pessoas, elas não abrem os olhos. Eu acredito que a minha opção sexual, a minha orientação sexual não me leva para o inferno. Tá bom, vamos lá. A minha orientação sexual, opção sexual não me leva para o inferno. Vamos lá. Já vamos falar aqui do começo para mim não esquecer depois. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Diz o seguinte. 6, versículo 9 em diante. Diz assim. Porventura, não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? Não vos enganeis. E o que ele falou ali, o rapaz? A minha opção não vai me levar para o inferno. Então ele diz aqui, ó, não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, gente. Bem, mano, não herdarão. Gente, para pensar, se não vão herdar o reino de Deus, vamos ler aqui. Então, afeminado diz aqui, ó, significa homem com gestos ou atitudes femininas. Vem do termo afeminado. Então, assim, gente, é a palavra de Deus, né? Então, assim, não vos enganeis. Então, vamos supor que esse rapaz ele está dizendo é uma mentira. Ele está se enganando, ele está enganando a ele mesmo, né? Mas nós estamos lendo a palavra de Deus desde o começo, né? São praticamente meia hora de vídeo, né? Vamos continuar aqui. Nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão a embriaguez, nem os maldizentes, nem os roubadores possuirão o reino de Deus. Não erreis. Então nós vamos ler isso aqui depois, né, no final. E vamos continuar vendo esse vídeo. Então, não vos enganeis, gente. Nós vamos mostrar esse vídeo sobre esse movimento gay cristão, né? Essa balada gospel aí que tá tendo. Mas para que você bem entender uma coisa. Você quer continuar sendo dessa maneira? Isso aí é você, né? Mas você tem que estar ciente de uma coisa. Você não vai entrar no repouso do Senhor. E se você não vai entrar lá, para onde você vai? A Bíblia diz que é a condenação do inferno. Então não vos enganei. Vamos continuar. Eu não preciso viver uma vida de máscara. Eu posso ser quem eu sou mesmo. Ao invés de levar o público à igreja, nós estamos vindo ao local onde o público está. Na verdade é uma balada de evangelismo, onde a gente vem para convidar as pessoas a conhecerem que Jesus, ele ama os gays, ele ama todos. Os pastores não estão preparados, as igrejas acabam expulsando, de certa forma, essas pessoas. A mesma Bíblia que o heterossexual usa é a mesma Bíblia que o homoafetivo, o transgênero, o transexual vai utilizar. Vamos lá. Então a mesma Bíblia, certo? Não foi o que diz essa pastora. É a mesma Bíblia, gente. Agora vamos entender uma coisa. Ela, eu não sei se ela é, né? Eu não sei. Mas vamos usar um exemplo, né? Porque eu não sei, então. Eu não sei. Então, Jesus, ele ama. Ele foi, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele para salvar, né? Mas você tem que entender uma coisa, nem todos querem. Então você tem que ter uma coisa, não é Deus que não é Deus que tem que se adaptar ao ser humano. É o ser humano que tem que se adaptar à vontade de Deus. Então quer dizer, então depois, Deus ama os homens que mentem, né? Aí, os mentirosos, eles têm a Bíblia que todo mundo tem. Só que fala lá que quem ama e comete a mentira também tá fora. Então você vê que não dá, gente, pra gente viver um falso evangelho, não. Você que é homossexual, eu sei que as pessoas vão ver esses vídeos, vão comentar. Eu quero que você saiba o seguinte. Deus ama você. Jesus ama você. Só que a questão é se você ama Jesus, né? Essa é a questão, né? Olha o que diz a palavra
de Deus, para que você venha entender. A questão é que Deus ama todo mundo, ele deu o filho dele. Agora, quem é que ama ele? João, ele fala aqui. Aqui, ó. João 14. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a questão, gente, é essa palavra do diabo, eu vou dizer assim, porque nós já podemos falar dessa maneira. Isso é um falso evangelho, ela é uma pastora. Né? Porque a gente estamos aqui, porque Jesus ele quer chamar, né, as pessoas para que elas venham se converter, abandonar o erro. Mas uma pastora ou um pastor pregar uma falsa palavra é hipócrita, é usado pelo diabo, para dizer que como Deus ama todo mundo, então você pode fazer o que você quer. Não é assim. Nós temos pregado isso desde o primeiro vídeo, né? Não é porque Deus ama você que você vai fazer o que quer. O pai ou a mãe ama o filho, mas não é por causa disso que o pai ou a mãe vai ficar feliz vendo o filho fazer o que quer. Com certeza. Né, irmã? Isso aí não existe, né? Vamos continuar. Ou seja, sexo só depois do casamento. Somos casados. Foi difícil esperar? Sim, foi. Não, é prazeroso esperar. Nós levamos muito a sério isso. Isso é um princípio diante de Deus. Vem pra balada. Ó, primeiro, vamos lá. Primeiro eles vão pra uma balada, né? Coisa do mundo, né? Aí não tem bebida de álcool, certo? Aí acho que vai agradar a Deus porque eu não vou beber álcool. Sexo depois do casamento. Aí eles não vão fazer sexo antes do casamento. Só que são homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, que Deus não permite isso. Então quer dizer, vai dizer que é um princípio diante de Deus não ter relação antes do casamento, mas quebram o mandamento de Deus se deitando homem com homem. Dá para entender isso? Então quer dizer, eles querem respeitar a Deus só no que eles querem. Não, pera aí, isso aqui eu consigo fazer, mas isso aqui não. Não, ou é a vontade de Deus ou não é, gente. Então não dá pra você, Jesus falou assim, ó, vocês têm que fazer uma coisa, mas não omitir as outras. Quer dizer, então tira o álcool, né? Sexo só depois do casamento. E transa homem com homem. Então, gente, não dá. Isso aí é o Deus que inventaram, é um Deus gay desse mundo, não é o Deus verdadeiro. Né? Vamos dizer claramente, é um Deus falso. Não é um Deus verdadeiro, é um Deus inventado pelo homem para salvar os homens que querem se deitar com homens, mulheres que querem se deitar com mulher, mas esse Deus que está sendo pregado na igreja gay cristã, ele não salva ninguém. Né? Agora o Deus verdadeiro, o Cristo verdadeiro, foi como Jesus falou, quando ele fala, olha, Cristo está ali, Cristo está aqui, não é para dar crédito, por causa desse tipo de ensinamento. Inclusive, a gente fez questão de fazer uma balada sem álcool, uma balada onde as pessoas vão ter a oportunidade de louvar a Deus, vai ter um momento de louvor, vai ter um momento de descontração, porque a proposta é evangelizar e não trazer a libertinagem. O historiador André Sena e o bailarino Fábio Santos não se desgrudam, trocam carinhos sem parar. Se conheceram dentro da igreja e hoje estão juntos. A primeira proposta dela é a aceitação, não da promiscuidade, mas da homossexualidade saudável e cidadã. Essa é a nossa proposta. Com o objetivo de acabar ou pelo menos diminuir o preço. A criação evangélica vem desde muito pequeno. Nasci num lar cristão, né? Eu já vim evangélico desde berço. Eu nasci num lar evangélico, propriamente dito nas Assembleias de Deus. Nós estamos na zona leste de São Paulo, na região do Tatuapé, para conhecer uma igreja evangélica que se autodenomina como inclusiva. A principal bandeira deles é aceitar a homossexualidade.
Essa não é a primeira igreja desse tipo aqui em São Paulo, mas ela vem de uma espécie de franquia que começou no Rio de Janeiro. Lá já há 6 templos, além de outro em Belo Horizonte. A maioria dos fiéis que frequentam essa igreja são evangélicos que vêm de outras igrejas mais tradicionais. Quase todos os meus tios são pastores, minhas tias missionárias. E sempre cresci acreditando, né, que era errada a homossexualidade, que era pecado. Eu tinha uma namorada na igreja. Eu cheguei a ter relacionamentos com mulheres. Me descobrir homossexual, eu sempre soube que eu era diferente. Mas, assim, eu digo que foi por volta dos meus 17, 18 anos que eu tomei a consciência e falei, não, isso é meu mesmo, isso não vai mudar. Fui até uns 19 anos, 19, 20 anos, até eu chegar ao ponto de olhar e falar assim, não tem mais como mais ficar aqui. Comecei a ter um conflito muito grande, porque eu não queria chegar em cima de um altar e pregar aquilo que eu não vivia. Entendeu? Aí eu, assim, chutei o pau da barraca, digamos, entendeu? Estou condenado ao inferno mesmo, então, como diz a expressão. 300 convidados celebram a união entre 2 homens, 2 pastores. Da minha vida, que eu passava noites na minha adolescência chorando, eu falava, meu Deus, por que eu sou gay? Por que eu olho para um homem, eu sinto desejo, eu olho para uma mulher, eu não sinto nada? Quando eu percebi que era um pouco diferente das outras pessoas, isso não foi muito bom. Por quê? Porque o meu contexto religioso comunicava que isso não estava de acordo. Olha, o que eu tenho para dizer, eu estava pensando aqui, eu estava só meditando aqui nas coisas que a gente que eles estavam falando aí. Isso aí é a questão, gente, de se negar, né? A pessoa olha pro homem, sente desejo pelo homem, tá? Porque a pessoa não quer se negar, gente. Na verdade, ela não quer se negar, ela quer ser salva da maneira que ela está. Isso não existe, né? Nenhuma pessoa vai ser salva fazendo sua própria vontade. Não estamos nem falando aqui de gay, ou mulher que gosta de mulher, homem que gosta de homem, né? Nada. Se Deus viu, irmã Dayana, que o homem estava sozinho e diz assim, não é bom que o homem fique só, então por que ele não fez outro homem? Ele viu todos os animais como uma parceira, né? Então... Não, Deus falou, não é bom que o homem fique só. Então por que ele não fez um homem, né? Um homem, outro homem. Então vocês têm que pensar nisso. Né? E outra coisa, gente, eu percebi, né, a pastora falando, né? A gente está aqui para trazer a salvação, não a libertinagem. Gente, a partir ela falou, a gente não leva eles até o culto, a gente traz eles, né? Então, tipo, ela não leva eles para igreja, mas leva eles para uma balada. A igreja é para balada, então. Que eu saiba, uma balada é do mundo, então... Se ela não fala que é libertinagem, então eu não sei mais o que é isso. Então, se pode namorar homem com homens. Então, meu povo, se não é libertinagem, eu não sei mais então o que é isso. Ó, porventura não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? E diz mais aqui, não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão à embriaguez, nem os maldizentes, nem os roubadores possuirão o reino de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. O que é que vocês vão fazer com essa palavra? Né? Bem, nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Bem, se você gosta de homem, você que é homem, você gosta de mulher, você que é mulher, o que nós temos para passar para vocês, não sigam os falsos pastores, né, que profetizam ou que pregam em nome de Deus, né? Acredite na palavra de Deus, né? Então, tem que se negar, né? Querem a vida eterna, mas não querem vir a mim para ter a vida. É o que Jesus falou. Então não adianta querer a vida eterna se não quiser fazer a vontade de Jesus, não adianta.
né? Então, você é gay, você é uma mulher que gosta de mulher, e você não quer abrir mão disso, então não há por que você ficar inventando uma religião, né? Já que você, né, você prega, ou você acredita que você tem que se assumir, né? Então não adianta você está se assumindo com medo, você está querendo procurar nas escrituras que Deus está aprovando o que você está fazendo. Mas não há aprovação nenhuma na palavra de Deus. Nós entregamos a palavra de Deus nas tuas mãos, que você possa despertar, faça a escolha certa. Nós não vamos aqui falar o diabo, é o demônio, como muitas religiões fazem, né? Porque aí sim é a discriminação, expulsar da igreja, falar que o gay, o sapatão, não é isso que a gente vai fazer, não. Nós vamos mostrar para você aqui na palavra de Deus o seguinte: você tem que fazer a escolha, né, da tua alma, né? Se você quer que a sua alma ela venha repousar com Deus eternamente, você vai abandonar esse mau caminho, né? Essa escolha errada. Se você quer fazer a vontade de Deus e ser salvo, né, no fim dos seus dias ou quando houver o arrebatamento, o que você vai fazer? Você vai negar a você mesmo, né? Não, eu tenho essa vontade, mas isso não faz e não agrada a vontade de Deus. Isso é contra os mandamentos do Senhor. Isso não vai me dar salvação. Isso pode me condenar para o inferno. Então eu vou abandonar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então como o Alex falou, né? Vamos despertar, né, desse sono, porque, gente, você abre a Bíblia e tira outra palavra que não nossa, isso é demais, sabe? Assim, você tem que prestar atenção, ler a palavra, não ouvir, né, esses pastores que não sabem a palavra de Deus, né? Tem que abrir e ler, porque a palavra de Deus não tem como enganar, né? E não tem como outra pessoa tirar. Você tá lendo ali, então não tem ninguém melhor do que você mesmo abrir a palavra de Deus e ler. Não seja guiado por falsos pastores, porque eu quero dizer uma coisa para você: ninguém vai estar na sua frente diante do Senhor. Ele vai olhar para você cara a cara. Então você vai ter que dizer: não, olha Deus, eu me deitei com outro homem mesmo, que eu gosto, porque aí está bom, você fez o que você queria, só que você não vai entrar no reino de Deus. É isso que ele vai dizer para você: apartai-vos de mim. Agora, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai negar a si mesmo, né? E ele vai falar para você entrar para o repouso. Então agradecemos a oportunidade que você possa entender, né, qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Amém? Amém.